Bom dia, eu sou Helene Vassilopoulos do canal Mente Positiva e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre psicologia, entre coaching e entre reprogramador mental. Antes disso, eu gostaria que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, ative aí o sininho para receber notificações, inscreva-se no canal, dê um like aí para mim, para a gente poder estar levando isso adiante para as pessoas, né? E vamos começar então falando um pouquinho sobre as diferenças entre os três. O psicólogo, gente, ele nada mais é do que ele faz uma análise de comportamento da pessoa. Ele vai procurar um pouquinho da genética, o temperamento, o comportamento da pessoa, os hábitos, vai pegar o problema que está ali, buscar o problema no passado e vai tentar tratá-lo lá, fazendo uma análise pelo passado. Ele vai buscar a causa no passado. O coaching, ele trabalha mais com presente e futuro. Então ele pega um problema atual e aí ele procura ajudar a solucionar aquele problema, fazendo metas para o futuro, objetivos, né? Para que a pessoa possa atingir no futuro. Então ele trabalha com isso. O reprogramador mental, ele na verdade, ele trabalha um problema da pessoa, uma fobia, medo de altura ou crenças limitantes que ela tenha. Enfim, ele trabalha com algum problema dessa pessoa, fazendo uma reprogramação mental, usando técnicas que quebrem essas fobias, quebrem todos esses problemas que ela tenha e para que ela crie novos hábitos, né? Então ele trabalha muito mais com o cérebro, o reprogramador mental. Agora eu vou dar oito diferenças entre um profissional, um psicólogo, um terapeuta, entre um coaching e entre um reprogramador mental. A primeira diferença aí é a profundidade e a amplitude do campo de trabalho. O psicólogo, ele trabalha mais com, ele se aprofunda e amplifica isso com relação à pessoa. Ela vai buscar muito toda a história da pessoa, né? Desde o começo. Às vezes ela se aprofunda na infância, né? Então ela faz ele se aprofunda aí no trabalho, de como a pessoa, desde o começo da vida dela até hoje, os hábitos que ela teve e tudo mais. Com relação ao coaching, ele resolve problemas, né, específicos, ou faz objetivos faz metas para alcançar certos objetivos da pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa quer ativar um objetivo na vida, ela não consegue, ela está assim estagnada, então chamam talvez um coaching para ajudar ela a atingir aquele objetivo. O reprogramador mental, ele resolve alguns problemas da pessoa, ela resolve problemas, traumas ou enfim, também esse lado do objetivo de sonhos, aplicando técnicas de reprogramação mental, reprogramando a mente da pessoa para que ela crie uns novos hábitos, ela crie novos comportamentos, né? Para que ela crie novos comportamentos. E aqui a segunda é sobre o foco. Olha meu papelzinho, gente, minha colinha aqui para vocês, né? A gente precisa saber os pontos que a gente vai falar, né? O foco, gente, da onde veio o foco? Para o psicólogo,
o foco é buscar a causa do problema, né? Então ele vai analisar a pessoa, por exemplo, uma pessoa com depressão, ele vai buscar lá no passado onde que está a causa desse problema, da onde veio o problema de depressão, de depressão. E já o coaching, ele resolve algo específico, como eu falei, algo específico ou algum objetivo específico daquela pessoa. Já o reprogramador, ele resolve também problemas sem olhar muito a causa. Ele vai lá, reprograma a pessoa na mente sem ficar olhando a causa, da onde veio, e dali para frente ele resolve no presente a questão para a pessoa seguir no futuro. Tá? A terceira diferença aqui entre os três é o tempo que leva, né? O tempo que leva para poder a pessoa tá fazendo se melhorando nos problemas, né? Então, para um psicólogo, assim, mesmo que ele fale assim, vai levar mais ou menos 1 ano, 2 anos, dá mais ou menos um tempo, ele na verdade ele não tem um limite de tempo, né? A pessoa vai estar ali trabalhando até que ela perceba que a pessoa já melhorou, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa com depressão pode levar aí 3, 4, 5 anos para ela se tratar. Às vezes ela continua o tratamento para a vida toda, né? Então, assim, depende muito das pessoas e depende muito do problema, mas ela não tem muito limite de tempo. O psicólogo não tem muito, né? E o coaching, na verdade, depende também, combinado aí. Tem coach que faz 8 a 12 sessões, outro coach faz 7 sessões. Então, depende muito de como você combina com o coaching e do objetivo que você está ali precisando fazer. Já o reprogramador mental, as sessões geralmente duram, assim, talvez máximo 5 sessões. Você consegue em uma sessão curar uma fobia, entendeu? Então, assim, por quê? Porque você está trabalhando no inconsciente da pessoa. Então, assim, as técnicas de reprogramação, dependendo de como você quer e dependendo de como o reprogramador mental trabalha, você pode curar em uma sessão, ou você pode fazer ali 5 sessões e quebrar várias crenças da pessoa aí durante as 5 sessões que você tem com ela. O quarto item aqui que eu vou falar é sobre o profissional, né? Então, o psicólogo, geralmente, ele tem que ter um estudo maior em psicologia, né? Ele vai trabalhar isso, ele vai fazer uma faculdade de psicologia para ele poder ser psicoterapeuta, enfim, ele vai ter especializações e outras, vai estudar, né, muito mais aprofundado sobre isso. Já o coaching, ele pode sim ser um psicólogo também, porém, não necessariamente. Ele pode, na verdade, ser um economista e trabalhar como coach na área de finanças. Ele pode ser uma pessoa, um professor de educação física e ser um coaching de fitness, né? De a pessoa se programar, ter os objetivos ali de emagrecimento, de alimentação. Pode ser um nutricionista e ser coaching, então ele pode ensinar as pessoas ali se alimentarem melhor, ter uma saúde melhor, e aí estabelece aí metas, objetivos, pega algum problema ali na área de nutrição, resolve. Então depende muito da área, né? As pessoas podem ser um pouquinho mais generalistas, ser um pouquinho de cada. O reprogramador mental é a mesma coisa, tá? As pessoas não necessariamente precisam ser alguma profissão específica. Porém, um reprogramador mental, ele tem que gostar muito de desenvolvimento pessoal, ele tem que amar ajudar as pessoas e reprogramar a mente. Então, ele vai estudar
neurolinguística para que ele possa aprender as técnicas e aí ele pode aplicar nas pessoas as técnicas de neurolinguística. E vamos lá, essa foi a quarta. A quinta é o resultado final, gente. O resultado final, né? Como que cada um deles faz o resultado final. Então, para o psicólogo, são pessoas que mudam, o resultado muda a forma de pensar da pessoa. Muitas vezes a pessoa faz muitas análises com a pessoa, então a pessoa acaba meio que mudando a forma de pensar dela, né? O coaching, ele é de acordo com o pedido. Então, por exemplo, se a pessoa falou que quer arrumar um trabalho em específica área, então o coaching vai ajudar ali a fazer as metas, atingir as metas para pegar o objetivo. Então, na verdade, o resultado final é de acordo com o que foi pedido. Já o reprogramador mental também tem esse lado de acordo com o que foi pedido, como o coaching, mas às vezes ele trabalha um pouquinho mais, porque como ele aprende técnicas de reprogramação mental, às vezes ele ajuda muitas outras coisas nas sessões, não só daquilo que foi pedido. Às vezes, como é uma sessão muito rápida, às vezes a pessoa vai lá para fazer, pegou cinco sessões para curar uma fobia. E a fobia, às vezes você consegue, em uma sessão, você consegue curar a fobia. Então aí o reprogramador mental entra para curar outras coisas, quebrar crenças dessa pessoa, trocar da mente dela o negativo para o positivo. Então também vai muito de acordo com o que foi discutido aí com a pessoa e às vezes pode ir além mais. A sexta questão aqui é a quantificação dos resultados, né? Então, por exemplo, o psicólogo, ele quantifica, ele faz uma quantificação, ele na verdade, ele não é muito exato na quantificação, né? Na verdade é isso, ele não é muito exato, ele não tem tantos por cento melhorou a pessoa, não tem como ver, o resultado é muito fazendo assim, como é que eu posso dizer, olhando a pessoa desde o começo, ele tem que fazer uma análise, né, de como a pessoa entrou e como ela está saindo. E já o coaching, na verdade, ele quantifica ao longo das sessões, né? Ele vai olhando se a pessoa realmente está ali, se ela resolveu, se está resolvendo os problemas, os exercícios que ela está passando e tudo mais. E o reprogramador mental também é ao longo das sessões, porque a gente testa muito a pessoa, né? E aí a gente vê ao longo das sessões se ela já tem melhorado, como é que foi essa melhora e se precisar aplicar outras técnicas de novo. A outra questão aqui é um método de análises, né, e avaliações de resultados, né? Então, por exemplo, o psicólogo ele faz testes psicológicos para acompanhar essa avaliação da pessoa. Então tá sempre fazendo alguns testes, aplicando para saber o resultado, como é que essa pessoa tá melhorando ou não, né? Já o coaching, ele faz alguns exercícios específicos, ele dá os exercícios específicos para a pessoa e conforme ela vai conversando nas sessões com a pessoa, ela consegue ali avaliar, analisar se a pessoa está agindo certo, se ela está tendo uma boa resposta nos resultados. Já o reprogramador mental, ele também faz testes e muitas vezes quem faz esses testes são os próprios pacientes, né? As próprias pessoas que vêm procurar a gente para reprogramação mental, de cura de fobia, de cura de algum problema. Essas pessoas, elas fazem seus próprios testes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de altura, né? A gente aplica técnicas de reprogramação mental na pessoa e aí a pessoa vai
vamos supor que ela tem medo de voar de avião, né? Então a pessoa resolve lá viajar e como ela tem muito medo, ela vem com um reprogramador mental, faz as técnicas, ela resolve o problema lá e aí depois ela vai viajar de avião. Então é o próprio teste dela, é ao vivo, fazendo aquilo que ela sempre gostaria de fazer. Então quebra muitas crenças, né? Às vezes a própria vivência dela, ela percebe as diferenças de como ela mudou, de como ela está mais calma, mais centrada. Então essas respostas são vindas mesmo do próprio cliente. E a oitava e a última diferença aqui que eu vou falar com vocês é a relação estabelecida entre o cliente e o técnico, né? Então, na verdade, para o psicólogo é uma relação de cuidador, né? Ele é o cuidador da pessoa, é a pessoa que vai cuidar de algum problema específico dela, é a pessoa que vai cuidar de alguma doença específica, mental, enfim. Para o coaching, ele é mais um treinador, ele treina a pessoa para que ela possa estabelecer metas e atingir algum objetivo, estabelecer metas para resolver algum problema, né? E para o reprogramador mental, na verdade, ele é um reprograma a mente dela, né? Então, ela é uma questão de reprogramar. Então ele treina a pessoa, ele faz técnicas para que essa pessoa seja tenha uma vida melhor, tenha uma vida assim com pensamentos mais positivos, tenha uma vida com hábitos diferentes que possam ali melhorar e atingir seus objetivos. Então ele acaba sendo um treinador, mas ao mesmo tempo a gente chama de reprogramador, né? Ele cuida como cliente da pessoa. E aqui o que é melhor, né? Qual dos três é melhor? Eu diria que não tem melhor, tá? E depende de cada pessoa, depende do que a pessoa quer, do que ela acredita, e depende muito do que ela busca, né? Um psicólogo às vezes, leva muito tempo uma análise de um psicólogo, mas pode ser que muitas pessoas preferem um psicólogo e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Outras pessoas preferem um coaching porque tem umas sessões mais pro futuro e tá tudo bem, entendeu? Então assim, outras pessoas querem um reprogramador mental, então elas muito querem logo resolver o problema delas, porque elas têm uma certa pressa para conseguir algum objetivo na vida. Por exemplo, como eu falei, no caso de vícios, por exemplo, a pessoa tem muitos vícios, ela quer resolver logo, então procura um reprogramador mental para quebrar os vícios dela logo, para acabar com os vícios dela logo, né? Então, assim, muito depende de como a pessoa quer resolver esse problema e porque muitas pessoas, elas procuram reprogramador mental porque querem resolver logo, mas tem outras pessoas que falam assim, ai não quero, eu me dou melhor com um psicólogo, acho que seria melhor para mim. E tá tudo bem. Os três trabalham com a mente das pessoas e os três tem os seus pontos fortes, os seus pontos fortes de cada um, ele tem. Então assim, não importa qual que você escolhe, não importa o que você escolher, importa o seu compromisso com aquele profissional. Se você tem vontade de mudar, procure um deles. Entendeu? Se você tem vontade de mudar, se você tem necessidade de mudar, você acredita, procura um deles. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor, não importa qual deles seja, tá? Aqui eu tô só colocando para vocês as diferenças entre os três e não importa o quão bom seja o profissional. O importante aqui, gente, é
entender cada um desses profissionais e saber que existem charlatões por aí também e existem pessoas de bem. Então você tem que fazer suas pesquisas para saber quão boa essa pessoa é nessa profissão que ela exerce, ok? É só isso. Você faz suas pesquisas e você tenha muita vontade de mudar. Quando a gente tem vontade de mudar, a gente muda. É só querer. É isso, gente. Fico por aqui hoje no canal Mente Positiva. Eu sou Helene Vassilopoulos, reprogramadora mental. Estou aqui para te ajudar, tá? Então, caso você precise, é só entrar em contato comigo. E é isso, gente. Um bom dia para vocês, uma excelente quarta-feira para vocês. Eu volto na semana que vem. Vou falar um pouquinho sobre. Eu vou falar um pouquinho. Nossa, esqueci do que eu ia falar, gente. Eu vou falar. Lembrei. Eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro. E como funciona o nosso cérebro e tudo mais. Olha que coisa legal, né? Eu adoro esse tema. E é isso aí, gente. Boa quarta-feira. Até semana que vem. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.